próximo assunto seria a constituição da frase, as suas características, a estrutura formativa e o sentido expresso no texto. Quando eu digo que nós falamos, lemos, ouvimos e escrevemos baseados em texto, tudo que a gente produz em termos de discurso é texto, não importa se é uma frase ou se é uma complexidade de palavras que nós utilizamos, tudo é texto. Então, nós precisamos analisar e entender como esse texto se forma. Então, a gente constitui o texto, a gente forma o texto na medida que a gente discursa, que a gente se comunica, a partir da organização das frases. Né? Nós utilizamos várias frases que constituem um texto com sentido completo, lógico, discursivo, é claro, que nos fornece a informação que precisamos e também que garante a interação linguística entre os usuários da língua. Para começar, nós precisamos começar falando sobre o conceito de frase. O que é uma frase? Para que serve uma frase? Como é que se forma a estrutura de uma frase? A frase é um discurso, é um enunciado de sentido completo que tem a finalidade única e exclusiva de transmitir informação, de promover a comunicação. Ou seja, você pode utilizar uma frase em apenas uma palavra, ou você pode utilizar um aglomerado de palavras e também constituir uma frase. Geralmente, começamos com letra maiúscula e terminamos com um ponto, seja um ponto final, seja uma interrogação, seja uma exclamação, seja 2 pontos, não importa. O que caracteriza a frase é justamente o fato dela expressar o sentido lógico discursivo completo e transmitir uma informação. Então, é uma construção enunciativa que pode ser formada por uma palavra, um conjunto de palavras que tem sentido completo e transmite informação. Ok? Para começar, nós poderíamos classificar essa frase da qual falamos em 2 categorias. Quanto à sua construção, uma frase pode ser classificada como frase nominal ou frase verbal ou oração. A frase nominal é aquela frase que é constituída, que é formada sem a presença de um verbo, ou seja, na sua estrutura composicional não existe nenhum verbo. Pode haver qualquer classe nominal, qualquer classe gramatical, menos o verbo. Por exemplo, quando você diz assim, meu Deus, que calor, você está utilizando uma interjeição, um pronome meu, um substantivo Deus, uma conjunção que a gente pode chamar de conectivo, nesse caso é apenas uma conjunção, e calor, que é também um substantivo. Você constitui uma frase que tem sentido completo, em que você expressa o que está sentindo, no entanto, você não utiliza nenhum verbo. E quando você não utiliza verbo, logicamente, isso caracteriza-se como uma frase nominal. Ok? A frase verbal ou oração, ela é constituída, diferente da frase nominal, ela é constituída a partir da presença de um verbo. Obrigatoriamente, a frase verbal, que também é chamada de oração, é formada a partir de um verbo. Lógico que o verbo é o centro da construção da frase verbal ou da oração, logo ele é quem determina o sentido expresso por essa oração, por essa frase, dentro do contexto, dentro do enunciado. Eu posso dizer assim, o meu relógio caiu. Pronto. Meu, um pronome possessivo, relógio, um substantivo, caiu é o verbo. Ok? O verbo é quem determina o que aconteceu com o objeto ao qual eu estou me referindo, do qual estou falando. Lógico, o verbo cair é quem determina o sentido dessa expressão, desse texto que é chamado, dessa frase que é chamada frase verbal ou oração. Nossa, falei tanto que fiquei cansado. Pronunciei 2 frases. Falei tanto, veja o verbo falar aí, dando significado à frase, e também que estou cansado. O verbo estar aí, que expressa a minha condição, e cansado, que caracteriza a minha condição, o meu estado em que eu fiquei depois de ter falado. Então, o verbo, ele dá sentido ao texto, dá sentido à frase, dá sentido ao enunciado, caracterizando a frase verbal, a oração. Para repetir, ficou claro? Se não ficou claro, então, frase nominal é aquele enunciado constituído sem a presença de um verbo, e a frase verbal é também o enunciado, a construção enunciativa formada a partir da presença de um verbo.
ok? Vamos caracterizar essas frases agora quanto ao tipo. Quanto à estrutura, quanto à construção, a gente já viu que ela pode ser frase nominal e pode ser frase verbal, ou também chamada de oração. Quanto à tipologia, aos tipos diferenciados de frase, porque quando a gente constitui uma frase, quando a gente fala, a gente usa cada uma delas com um objetivo definido e específico, então são diversos tipos de frases que nós podemos utilizar no dia a dia, que nós utilizamos cotidianamente nas nossas discussões linguística, nossa interação linguística com as outras pessoas, quando nós conversamos, quando nós ouvimos, quando nós escrevemos, quando nós lemos, nós estamos lidando com diversos tipos de frases e muitas vezes a gente não analisa, nem procura entender a que tipo de frase estamos nos referindo ou estamos utilizando. E muitas vezes há confusão de pessoas que querem escrever um tipo de frase afirmando ou negando um fato, ou interrogando, perguntando alguma coisa, ou expressando um sentimento e não sabe que pontuação, que sinal de pontuação usar, nem qual o objetivo desse tipo de frase, ou para que você vai utilizar cada tipo de frase. Ok? Então vamos analisar uma por uma em poucos minutos para a gente entender melhor como é que se aplica isso na vida cotidiana, na nossa linguagem, no dia a dia, quando a gente discute, conversa, interage linguisticamente com as pessoas. Ok? Então, o primeiro tipo de frase que nós vamos analisar é o seguinte: frase declarativa. A frase declarativa nada mais é do que aquela expressão, daquela construção linguística que você utiliza para fazer uma declaração. E essa declaração ela pode ser uma declaração afirmativa, ou pode ser uma declaração negativa. Daí, caracteriza-se dois tipos de frases diferentes entre as frases declarativas. Uma frase quando você afirma alguma coisa, quando você faz uma declaração afirmando um fato, ou confirmando ou reafirmando alguma coisa, logicamente você está utilizando uma frase declarativa afirmativa. E ela se chama afirmativa porque você utiliza para afirmar alguma coisa, algum fato, algum acontecimento, alguma coisa. A outra é a frase declarativa negativa, que você afirma negando um fato. Por exemplo, nós estamos isolados em casa vivendo a quarentena. Estamos isolados em casa. Eu estou afirmando. Logo, isso é uma frase declarativa afirmativa. Amanhã eu vou à farmácia comprar uma máscara para utilizar para me proteger do coronavírus. Frase declarativa afirmativa. Mas se eu dissesse para você, amanhã não haverá aula, eu estou afirmando, eu estou declarando, melhor dizendo, desculpa, declarando que não haverá. Então, esse não, esse advérbio de negação, ele caracteriza-se aí como um agente de negação da declaração que eu estou fazendo. Então, logo, essa frase é caracterizada como declarativa negativa. Eu não sei quem pegou os meus sapatos. Eu estou declarando que desconheço um fato. Esse não aí caracteriza a frase declarativa negativa. Então, quando você utiliza uma frase declarando um fato, utilizando os advérbios de negação, que pode ser não, nunca ou jamais, logicamente você está caracterizando a frase como frase declarativa negativa. Se você afirma, eu sei quem está falando comigo. Então, a frase pode ser classificada como frase declarativa afirmativa. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Depois da declarativa, vem a frase interrogativa. E a característica principal da frase interrogativa é que o principal objetivo, a função da frase interrogativa é fazer um questionamento, fazer uma pergunta, uma indagação, uma interrogação. Logo, quando você quer obter a resposta de alguém sobre alguma dúvida, alguma coisa que você está querendo saber, você utiliza uma frase interrogativa. E uma das características da frase interrogativa é que, obrigatoriamente, ela precisa utilizar o ponto de interrogação no final da frase. Ao encerrar a frase, você usa o ponto de interrogação, assim como nas frases declarativas, tanto afirmativa quanto negativa, você utiliza o ponto final para concluir o enunciado, para terminar, para encerrar a frase. Ok? Logo, se eu quero fazer uma pergunta, uma interrogação, uma indagação, eu utilizo a interrogação no final da frase. Por exemplo, por que você não veio à aula ontem? Eu estou fazendo uma pergunta. Logo, no final da frase, obrigatoriamente, eu preciso utilizar o ponto de interrogação. A frase interrogativa pode ser caracterizada também de duas maneiras. A interrogação direta
e a interrogação indireta. E digamos que a interrogação direta é aquela que você diretamente questiona alguém ou outra pessoa. A interrogação indireta é aquela frase que você indaga ou questiona a partir de uma terceira pessoa, a partir de uma indagação de uma terceira pessoa. Eu perguntei, por que você não veio à aula ontem? Diretamente, então, interrogação direta. Mas se eu dissesse assim, o diretor quer saber por que você não veio à aula ontem. Ou o diretor perguntou, por que você não veio à aula ontem? Eu estou fazendo uma pergunta a você, a segunda pessoa, em nome de uma terceira pessoa que não está envolvida no nosso discurso. Então, essa frase é caracterizada como interrogação indireta, ou frase interrogativa indireta, ok? Então, a frase interrogativa é aquela que você utiliza para fazer uma pergunta, um questionamento, uma indagação. Às vezes você pode me perguntar uma coisa, eu não entendo direito e digo, hã? O quê? Então, no final dessa indagação, no final dessa construção linguística, mesmo sendo curta, apenas de uma palavra ou uma expressão, obrigatoriamente você vai ter que utilizar o ponto de interrogação, porque você está perguntando o que é a função da frase interrogativa. Ok? Terceiro tipo de frase que podemos analisar é a frase exclamativa. O que é que caracteriza a frase exclamativa? Primeiro, o objetivo, a função de uma frase exclamativa é nada mais, nada menos que expressar sensações, sentimentos e aquilo que você mais queira comunicar para as outras pessoas. Então, a frase exclamativa ela tem essa função e, obrigatoriamente, após concluir uma expressão exclamativa, você precisa utilizar o ponto de exclamação, ok? O ponto de exclamação no final da frase. Logo, se eu digo, nossa, que dia lindo! Eu estou expressando um gosto, a sensação que eu estou sentindo por contemplar a beleza do dia. Se eu digo, meu Deus, que dor de cabeça, eu estou expressando alguma coisa que eu estou sentindo. Quando você toma um susto, meu Deus, que susto! Nossa, que menino tão feio! Quando eu uso qualquer expressão que eu demonstro aquilo que estou sentindo, o que expande, externa a minha sensação interior, eu classifico isso como frase exclamativa. E o ponto de exclamação, vale lembrar, ele é também muito utilizado nas expressões interjetivas, nas interjeições. Quando você diz, oh meu Deus! Logicamente, você está expressando um estado de surpresa, de admiração ou de qualquer outra sensação que venha a calhar, dependendo da situação em que você esteja envolvido. A frase é exclamativa e lá no finalzinho vai o ponto de exclamação, ok? Após a frase exclamativa, nós temos também a frase imperativa. As frases imperativas são aquelas em que nós utilizamos quando nos comunicamos com as pessoas para fazer solicitação, pedido ou mandar, dar ordem a alguém. Então, quando eu digo, levanta já dessa cadeira, menino, vem aqui, José, vai pegar água para mim. Você pode me passar o seu caderno, por favor? Me empresta aqui essa caneta. Então, sempre que eu faço um pedido, uma solicitação ou expresso alguma coisa, dando a autoridade ou autorizando alguém a fazer alguma coisa, eu estou utilizando uma frase imperativa. Lembrando que a frase imperativa pode utilizar no final da sua constituição tanto o ponto final, dependendo da expressão com que você utiliza, ou o ponto de exclamação, ok? Ela pode utilizar esses dois pontos. Aí você vai ver qual o objetivo da frase, como você a expressa e qual é o sentido que ela vai expressar no texto para caracterizá-la de acordo com o sinal de pontuação. Assim como a frase exclamativa, você usa o sinal de exclamação, a frase interrogativa você utiliza o ponto de interrogação e as frases declarativas você usa apenas o ponto final. Ok, pessoal? Valeu, por hoje é isso. Depois eu faço outro vídeo para a gente continuar, terminar essa explicação sobre a classificação, a estrutura e o sentido expresso pelas frases no texto. Valeu!